Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que se inscrevam no canal, façam as notificações no YouTube, compartilhem com seus amigos. Isso é muito importante aqui, muito legal para o nosso trabalho, tá certo? É muito legal para a gente aqui. Bom, o vídeo de hoje é dedicado a gente conversar sobre uma polêmica que aconteceu na semana passada, que diz respeito a uma matéria que saiu na revista inglesa The Economist, que fez críticas duras, vamos dizer assim, ao governo brasileiro, a gestão econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes. A Economist fala textualmente, né, que Bolsonaro faz mal para a economia brasileira, né, critica a questão do furo do teto de gastos, enfim. Foi uma crítica dura, né, mais uma, não é a primeira que a Economist faz ao governo. E aí criou um mal-estar, uma polêmica, né, uma saia justa. A Economist é uma revista muito lida, muito respeitada, moniteira, formadora de opinião. Eu sempre que posso leio o Economist. Vale ressaltar que é uma revista que tem um alinhamento claramente mais à direita, mais liberal, defensora do liberalismo e tudo mais, né? Mas atenção, ser de direita, ser liberal não é a mesma coisa que ser de extrema direita, né? Isso são coisas bem diferentes, enfim. Criou um mal-estar, Paulo Guedes criticou a revista e tal. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, né? Falar o quanto o governo Bolsonaro faz mal para a economia, Bolsonaro e Guedes, né? Faz mal para a economia brasileira, é muito amplo, né? É um tema muito amplo. Enfim, vários aspectos. Então eu resolvi fazer um recorte, né? Fazer um recorte para trabalhar no nosso vídeo, que diz respeito à confiança que a economia brasileira expressa para o mundo, aos investidores internacionais, né? E essa confiança é retratada em termos de entrada e saída no Brasil de moeda estrangeira conversível, dólar, euro, etc., né? Pelo balanço de pagamentos, né? O balanço de pagamentos faz o registro de toda a movimentação de entrada e saída de moeda estrangeira conversível no Brasil, exportações, importações, né? Tudo passa pelo balanço de pagamentos, mas a gente vai trabalhar duas contas importantes, que são contas muito mais ligadas à questão da confiança do mercado interno, né? Na confiança no crescimento do mercado interno, mercado de consumo, vamos dizer assim, e na confiança institucional política também. São duas contas que a gente vai trabalhar. Bom, a primeira conta que eu vou analisar aqui, que demonstra um pouco essa questão da confiança, né, dos investidores estrangeiros, são os IEDs. Os IEDs são investimentos estrangeiros diretos, né? O IED a gente pode entender ele de maneira stricto sensu ou lato sensu, né? Stricto sensu é o dinheiro que chega num país para fazer uma empresa ou ampliar uma empresa. É o que a gente chama de greenfield, né? Aquele investimento greenfield. Fazer uma empresa ou ampliar uma empresa é aquele dinheiro que vai gerar emprego, vai gerar dinâmica, né? Vai aumentar o PIB do país onde ele chega, né? O ritmo da economia. Teoricamente aquele dinheiro do bem, né? Não existe dinheiro do bem, é o dinheiro do mal, mas aquele dinheiro que gera a dinâmica econômica. E lato sensu a gente inclui no Greenfield, né? No IED Greenfield, a gente inclui as operações intercompanhias e as participações no capital. E o balanço de pagamentos tem isso aberto, né? Tem isso lá aberto. Eu fui olhar primeiro o site da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o chamado Clube dos Países Ricos, né? São 38 países mais desenvolvidos. Engraçado que Colômbia e México fazem parte da OCDE e o Brasil não faz parte da OCDE, tá certo? E a OCDE divulgou algumas estatísticas, incluindo, além dos 38 países, mais 7 países importantes, né, nessa análise, que são Índia, China, África do Sul, Argentina, Indonésia, Rússia e Brasil. Portanto, são 45 países, né, 38 mais 17. O ano passado, a gente sabe, e os números mostram isso, que houve uma queda do IED no mundo inteiro, por causa da crise da Covid, né? Foi uma crise muito forte, a economia, né, andou para trás em todos os países do mundo, praticamente, enfim. Então houve uma queda. E de acordo com a OCDE, essa queda no mundo foi de 39%. Ou seja, se o mundo fosse um país, né, a queda do IED em relação ao período anterior foi 39%. Que período anterior é esse? Eu fiz essa análise, né? Eu peguei os números do IED de 2005 a 2019, né? Anos normais, sem Covid, aquela coisa toda. Fiz uma média e peguei 2020, que teve a Covid, né? Foi um ano complicado, e fiz análise em relação à média, né? E essa slide aqui mostra isso, e isso é muito interessante, porque enquanto o mundo caiu 39%, houve 17 países em que o IED cresceu. Então nem todo mundo caiu, 17 países, que é essa primeira coluna aqui, a gente tem 3 colunas no slide, né? A primeira coluna são países com crescimento em 2020, em relação à média 2005 a 2019, crescimento da entrada de IED. A gente tem aqui Luxemburgo, Lituânia, Israel, Estônia, Suécia, Índia, Irlanda. Lá embaixo a gente tem China e Polônia, né?
Então teve países em que houve crescimento do IED no ano passado em relação à sua média. Atenção, esse slide aqui fala só da entrada do IED, né? Porque o IED, no balanço de pagamentos, é entrada menos saída, mas o número da OCDE que eu estou pegando, né? Nesse aqui é só a entrada de IED, tá? Ou seja, houve países em que houve crescimento de entrada de IED. Nessas duas outras colunas aqui são os países em que houve queda. Na coluna do meio, são países que teve redução frente à média até 70%, e o Brasil está aqui, observe que o Brasil está na 23ª posição, né? Uma queda de 35,3% em relação à média de 2005 a 2019. E na última coluna, os países em que houve queda acima de 70% em relação à média. Então veja, o Brasil não foi um dos piores países no ano passado, né? Tudo bem, que bom, né? Que não fomos, né? Teve gente muito pior do que a gente, né? Eslovênia, Reino Unido, França, Finlândia, Noruega, Islândia, República da Eslováquia, etc. A Holanda foi a pior, né? O pior país, teve queda muito maior. Nós, portanto, não fomos um dos piores, estamos aqui mais ou menos no meio da curva, né? Mas teve gente bem melhor que a gente, porque teve gente que houve crescimento do IED. Mas isso aqui é só para ilustrar um pouco como é que a gente está em relação ao mundo, né? Pelo menos no ano passado. Eu aí fui no balanço de pagamentos do Banco Central, nosso Banco Central, ele divulga o balanço de pagamentos no site, né? Todo mês sai um novo balanço, né? Com o mês anterior, né? Com as informações do mês que foi finalizado, enfim. E eu todo mês entro lá. Os números não são tão bonitinhos assim, né? A gente tem que organizar os números, né? Mas eu organizo sempre para poder ficar mais claro para mim. E aí eu peguei o IED, aqui é o IED estricto sensu, Greenfield, né? Novas fábricas, novas empresas, etc. E é o saldo, entrada menos saída do balanço de pagamentos. Portanto, aqui poderia ser negativo, né? Porque se é saldo, poderia ser negativo. Mas observe que o Brasil, de 2010 a 2021, até setembro, todos os anos superavitário, o que é excelente notícia, né? Nós somos receptor líquido de IED, né? Ao longo do tempo aí. Tem um ano excelente aqui, 2011, a gente teve 102 bi de entrada, maior do que saída de IED, um ano muito forte. 2012, 92 bi, 2014, 87 bi, ou seja, naquele período lá atrás, né, a gente estava com a economia brasileira muito forte, muito pujante, né, receptora líquida de investimento, né, isso é muito interessante. A mediana é a linha vermelha, que está aí com 74 bi, mais ou menos, né, 74 bi, 753 milhões de dólares, é a mediana. Tá? Mas observe que o governo Bolsonaro, no seu primeiro ano, que é 2019, quando ainda não tinha a Covid foi ano passado, o primeiro ano já começa abaixo da mediana, né? A mediana é 74 bi, a gente começou com 69, né? E o ano passado, o ano da Covid, né? A gente teve uma queda forte, né? Já mostrei que teve países que houve crescimento, a gente teve queda para 44 bi, e 2021, agora até setembro, uma queda também de 40 bi. O ano não terminou, mas enfim, não vai chegar muito acima de 50, né? Duvido muito, né? Esse número aqui até setembro, né? Então vejam que mesmo antes da Covid, né, já havia uma certa desconfiança, né? Porque a gente estava abaixo da mediana do período todo aí da análise, né? Com 69 bi. Com a Covid talvez tenha piorado, né? Os números estão mostrando aí. Né? Uma certa desconfiança em relação aqui é o dinheiro de longo prazo, IED é longo prazo. Quem faz IED está querendo ver o que? Mercado consumidor. Né? É aquele dinheiro que entra para fazer uma empresa ou ampliar uma empresa. Né? E os números estão caindo. Aí eu fui ver o dinheiro que não é de longo prazo, o dinheiro que é de curto prazo, aquele dinheiro sensível, aquele dinheiro nervoso, que é para banco e bolsa de valores. E esse dinheiro sensível, nervoso, que são as operações em carteira, né? Uma declaração estapafúrdia aqui do presidente, uma declaração estapafúrdia ali do ministro, o dinheiro sai, né? Porque aqui é um dinheiro que ele está muito mais se movendo em função de taxa de juros, né? Expectativa de ganho na bolsa ou em bancos com taxa de juros, e está muito ligado às condições políticas institucionais do país, né? Ao risco político e tudo mais, que, portanto, são operações em carteira. Observe que de 2010 para cá, tem anos positivos, em que nós fomos superavitários, né? 2010 a 2015, todos os anos nós fomos superavitários, né? 2010, 66 bi, quase 67 bi de entrada, mais do que saída para banco e bolsa de valores, né? Ou seja, havia uma confiança no mercado financeiro brasileiro aqui, né? Os outros anos também, etc. A mediana aqui é de 10 bi e pouco, né? Mas veja que de 2016 para cá, todos os anos nós fomos deficitários, né? Exceto esse ano até setembro a gente está positivo em 4 bi 253 milhões de dólares, né? Mas de 2016 até o ano passado, todos os anos houve saída líquida de operações na Bolsa de Valores de São Paulo e em bancos no Brasil. Todos os anos, o gráfico mostra isso.
Se a gente somar, e eu somei de 2016 para cá, houve uma saída de 73 bilhões 184 milhões de dólares da Bolsa de Valores e de bancos no Brasil. Isso está ligado, né, de 2016 para cá, nos anos Bolsonaro também isso é observado, né, exceto esse ano. Né, isso está muito ligado às condições políticas, né, às condições de risco institucional e tudo mais. Isso demonstra, portanto, uma falta de confiança, aqui não no mercado consumidor, porque não tem nada a ver, né, é banco e Bolsa de Valores, né, mas muito mais ligado à questão financeira, institucional e tudo mais. Né, o que é ruim. Né. Bom, um número do BTG Pactual, né? O BTG Pactual, esse número aqui eu achei bastante interessante, infelizmente é interessante, a gente tem que mostrar. O BTG divulgou uma análise no relatório que ele fez, que existem fundos globais, né, que trabalham com ações de vários países, países emergentes, etc. Né? O Brasil é uma economia emergente, né? Então, em 2011, ações de companhias brasileiras, né, listadas nesses fundos globais, o volume dessas ações representava 16,4% do total dos fundos. 16,4% do total dos fundos globais. Em 2021, agora, isso cai para 5,1%. Né? Ou seja, mostra, vamos dizer assim, uma aversão do investidor estrangeiro às ações de companhias nacionais. No caso aqui, o mercado de bolsa também tem a ver com o mercado consumidor, né? Porque tem a ver com o crescimento de venda das empresas, lucros e tudo mais. Né? E aí, é espantoso, finalmente, esse número que eu vou mostrar. Esse número é com base no site investing.com, mas eu peguei no site Poder 360, uma análise que eles fizeram do índice da Bovespa de São Paulo em 2021, né, com algumas economias emergentes. Observem que a Bovespa foi o pior desempenho em 2021 em todas as economias emergentes, ou seja, até o mês de janeiro para cá, do início do ano, até setembro, né, houve uma variação de menos 12%, né? A Bovespa caiu 12,2%, nenhuma bolsa caiu. Né? China subiu, Coreia do Sul subiu, eu não colocaria Coreia do Sul como país emergente, mas tudo bem. Chile subiu, México subiu, Rússia, Taiwan, Turquia, Índia, Argentina. A Argentina subiu 63%, Índia 24%. Ou seja, a nossa bolsa está andando para trás. Né? Interessante ressaltar isso aqui. A bolsa funcionando bem não significa que o povo está indo bem, né? Porque bolsa é mercado financeiro, enfim, operadores e tal, não significa, mas significa que é uma questão de confiança no mercado. Né? A bolsa desabou 12%, enquanto todo mundo está subindo em 2021. Né? Bom, aí para a gente colocar isso, vamos dizer assim, em números mais relativos à economia em si, eu volto para a minha fala inicial sobre a matéria da Economist, porque em resposta à Economist, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista dizendo que o Brasil iria surpreender o mundo, iria crescer mais do que o mundo, o PIB do Brasil ia crescer mais, etc, etc, etc. Bom, aí é o seguinte, eu fui ver, né? Óbvio que isso não é verdade, né? Aí eu peguei números do crescimento do PIB, da economia do mundo, do G7, que são as maiores economias do mundo, e do Brasil. 2017, governo Temer, né? O mundo cresceu 3,2%, a média do mundo. O G7 cresceu um pouco menos, 2,2%. A gente cresceu 1,1%, abaixo do mundo do G7. 2018, governo Temer, mesma coisa. 2019, primeiro ano de Bolsonaro, o mundo cresceu 2,7%, a média do mundo. G7 cresceu 1,3%, a gente cresceu 1,1%, abaixo. O ano passado, curiosamente, foi o melhor ano do Brasil, né? O ano passado da Covid, porque enquanto o mundo caiu 4,7%, o G7 caiu 6,4%, o Brasil caiu, mas só caiu 4,1%. A gente caiu, mas caiu menos, portanto a gente esteve um pouquinho melhor do que o mundo. Isso diz respeito às duas coisas. Primeiro, a base de comparação Brasil, que já estava bem retraída, né? Isso é uma taxa de variação. Se a base está mais baixa, né? Então a queda foi um pouco menor, comparativamente a outros países que a taxa estava mais alta. E também o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial do ano passado, que o Congresso peitou e acabou virando R$600. Se não fosse isso, o Brasil tinha desabado muito mais, né? Mas enfim, graças a Deus a gente não foi tão mal o ano passado. Mas vamos lá, 2021 e 2022. O ano atual, 2021 e 2022, para o ano, eu pego para o Brasil o Boletim Focus, né? Porque enquanto o FMI analisa e divulga relatórios 2 vezes no ano, abril e outubro, né? Portanto, o último número do FMI é do mês de outubro, o Boletim Focus do Banco Central é semanal. É semanal. Então, ele está muito mais colado na realidade presente, né? Então, 2021, o mundo vai crescer 5,2%,
O G7 5,1, recuperação da Covid, né? Tudo bem que já se fala numa quarta onda da Covid, mas recuperação da Covid. E o Brasil vai crescer 4,8 segundo o Focus, abaixo. E o pior é o ano que vem. O mundo vai crescer 4,9, o G7 4,4 e o Brasil 0,9. Portanto, o governo brasileiro, infelizmente, ele é negacionista em relação às mudanças climáticas, né? Ele é negacionista em relação à vacina, pelo menos foi, né? Em relação à vacina no ano passado. E agora ele é negacionista econômico, né? Porque ele está falando números que não se coadunam com a realidade. Não tem nenhuma correlação com o que a gente vê, que a gente vive, os números que estão aí para a gente enxergar, né? Portanto, isso é muito complicado. O mundo está enxergando o Brasil de uma forma, vamos dizer assim, muito desconfiada, né? Os números, a economia não cresce, isso tem impacto no mercado de trabalho. Em um próximo vídeo eu vou falar sobre a questão do desemprego, né, do mercado de trabalho, enfim. Mas o desemprego está ligado ao ritmo da economia. E a desconfiança do mundo em relação ao Brasil, que passa por essas contas que eu falei, né, dos IEDs e das operações em carteira, são retratados nesse fluxo de capitais e mostra como realmente a gente está, vamos dizer assim, espalhando um pouco de nervosismo, né, de desconfiança no mundo, muito porque a economia brasileira não cresce. E o pior é o governo não assumir isso e continuar falando inverdades, né, fake news, ou que seja, um negacionismo, né, dizer que a gente vai crescer mais do que o mundo realmente não é verdade.